Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, me dá graça. Eu quero ser a boca do Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, quero ser uma ferramenta nas tuas mãos nessa hora. Sendo assim, ó Deus, em nome de Jesus, fala com todos nós. Amém. Amém? Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Veja que às vezes o seu discipulador, o seu mestre, o seu professor, o seu pai, sua mãe, seu patrão, sua patroa, uma pessoa próxima a você, pode te fazer uma pergunta. Os discípulos, eles eram próximos de Jesus. E nesse momento, nós vemos eles estando perto de Jesus, sendo questionados por Jesus. Eu acho importante a gente olhar o texto, e refletir sobre isso aqui. Quando Jesus, ou chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Veja, quanto mais perto, preste atenção, não me interprete mal, por favor, mas pense, eu vou te convidar a pensar nessa questão aqui. Quanto mais perto nós estivermos de alguém, mais satisfação nós devemos a essa pessoa. Eu sei que não é culto de domingo, culto da família, tal, eu sei de tudo isso. O cabelo está ficando branco, até estava falando para o pastor Carlão, solicitei a ajuda dele para dar um trato no meu cabelo, que o Luiz Felipe, ele estava querendo comprar cabelo para mim. Ele foi com a Márcia num lugar, falou, aqui vende cabelo, será? Cabelo para o papai. Ele está querendo que eu fique cabeludo. Então eu vou me esforçar para o meu filho me ver cabeludo. Vou tentar. Quem sabe? Então eu falei para o Carlão, traz a maquininha aí, você vai ajudando, dá uma enganada aí no corte e tal, para a gente poder
melhorar. E a intenção é essa, agradar o Luiz Felipe. Mas veja, eu estou falando com você e embora eu coloquei o Luiz Felipe na conversa, eu não saí da conversa. Quanto mais nós nos aproximamos de alguém, mais satisfação a essa pessoa nós devemos. Por isso, só que lógico, eu sei, aí conosco, há pessoas que têm nos acompanhado, que são pastoreadas por pastor A, pastor B, pastor C, pelo padre A, pelo padre B, e nós não estamos aqui para colocar questão a respeito de liderança, liderança religiosa, de placa de denominação, e nem nada disso. Mas é um pensamento que nós trabalhamos aqui na Rua Conchas, 379, bairro Jardim São Jorge, Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui é assim, a gente conversa assim. Não tem essa da esposa falar para o marido: cuida da sua vida, que da minha cuido eu. Não tem. A esposa deve satisfação para o marido. E não é ser machista, não, pelo contrário. Não tem aquela do marido pegar e ficar: não, cuida aí, lava a roupa aí, mulher. Faz a comida que eu estou com a barriga roncando. Não tem que ficar dando satisfação. Tem sim. Não casou? Não colocou uma aliança na mão? Não assinou um contrato? A Bíblia diz: deixará o varão pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É o que está na Bíblia. A não ser que queira viver fora da Bíblia. Se é uma só carne, então um deve satisfação para o outro. Não tem essa conversa do filho, quando o pai pergunta alguma coisa, quando a mãe pergunta alguma coisa, o filho fala: ai, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Não fique perguntando nada, não, porque eu não quero. Não tem isso. Não tem. Quanto mais perto de alguém nós estivermos, maior será o grau de satisfação que nós temos que dar às pessoas. E isso não fere a nossa liberdade. Não fere a liberdade de ninguém. Isso apenas fortalece o grau de intimidade e de fidelidade de um para com o outro. A legitimidade de um para com o outro, ela é demonstrada no nível de satisfação que eu dou a quem eu permiti estar à minha volta. O pastor Carlos está perto de mim, diariamente. Pastor Jonathan está perto de mim diariamente. A Rafaela está perto de mim diariamente. Eles têm a senha dos meus cartões. Tenho 2 cartões, ou 3. Eles sabem a senha. Eles sabem a senha do meu e-mail, das minhas redes sociais. Eles sabem tudo. Porque eu estou próximo a eles e eu estou permitindo que eles se aproximem de mim. Logo, eu entendo que isso vai legalizar, vai fidelizar. Eles vão entender: opa, pera lá, o pastor confia em mim. Tanto confia em mim que não tem reserva. Hoje eu passei um pedaço da tarde aqui na chácara, ao lado. Minha esposa Márcia dando atendimento pastoral. Pastor Joe fazendo a corrida dele, distribuindo outras questões de ordem pastorais também.
a Rafa brincando com o Luiz, cuidando do Luiz, e eu fui com a máquina cortar grama, dando uma cuidada na chácara. Passei um pedaço da tarde, estou quebrado. Pensa alguém que está no bagaço. Eu. Passei um pedaço da tarde cortando, limpando, até o Will chegou no finalzinho, antes de vir para cá, ele acabou me dando uma força lá. Eu peguei o telefone, era mais ou menos 2h, 2h30 mais ou menos. Eu dei o telefone na mão da Rafaela. Está aí. Se alguém ligar, pode atender. Se alguém mandar mensagem, veja. Se precisar, vai me chamar lá. Eu não tenho problema. Eu não tenho nada que me impeça de dar a eles, a minha esposa Márcia, ainda muito mais, essa liberdade. Eu não tenho. Não tem conversa escondida, não tem. De vez em quando tem umas pessoas que mandam solicitação. E eu até mostro para o pastor. Falo, ó, pastor, dá uma olhada aqui. Você acha que ela quer ser minha amiga ou ela quer ser minha amiga? Dá uma olhada. Aí logo a gente exclui. Falo, não, cai fora. Eu não tenho. Por que eu estou conversando com você disso daí? Eu penso que eu estou com a Bíblia aberta aqui, e eu penso que eu conversar com você disso daí pode, de repente, te ajudar a se desarmar um pouco. Pode te ajudar a aliviar um pouco o teu peso, o teu fardo. Pode te ajudar a te destravar um pouquinho. Sabe, eu penso. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser igual eu. Pelo amor de Deus, eu estou falando de mim. Mas eu não estou dizendo que você tem que ser igual a mim. Não é isso. Mas eu estou dizendo, eu não tenho dificuldade. Eles estão comigo no dia a dia. Ah, mas eles podem, de repente, dar uma pisada na bola com o senhor? Pode. Vai pisar na bola. Quanto mais perto a pessoa tiver, maior a tendência, de repente, de pisar na bola. Quem está longe não vai pisar na bola comigo. Geralmente, a pessoa que está mais perto que acaba tendo acesso a tudo que você faz e vive e acaba manipulando as questões. É assim, eu já vivi isso daí. Já permiti pessoas estarem perto de mim e por estar perto de mim, acabarem depois manipulando questões da minha vida. E isso, graças a Deus, não me bloqueou, não me travou. Eu sigo minha vida. Então, isso eu estou falando com você aí, eu estou propondo para você pensar nisso daí. Irmã, vem cá, vem aqui. Logo, logo vai ter aquela câmera profissional, aí o Carlão faz assim, ó, quando eu fizer assim, ele faz, vem pertinho, né? Enquanto não tem, faz de conta que tem. Pronto. Vem cá. Não precisa ficar se escondendo, ficar se policiando com tudo. Irmão, quanto mais perto, Jesus ele está mostrando aqui, ó. Os discípulos eram alguém que eram muito próximos a ele. Muito próximos a ele. E então, já que são tão próximos, eu quero saber qual é o nível, qual é o grau de confiança que eu posso ter em vocês. Quando alguém te fizer uma pergunta, não fique incomodado, não fique chateado. Quando alguém te fizer uma pergunta, pode parar para pensar, de repente você está mais perto da pessoa do que você pensa estar. Se o teu patrão te chamar para perguntar alguma coisa, não precisa brigar com o teu patrão, não precisa reclamar com o teu patrão, não precisa ser estúpido com o seu patrão. Se o seu patrão te chamar para perto e te perguntar qualquer coisa, pode saber que não é para todo mundo que ele pergunta. Se ele está te perguntando é porque ele sente em você a possibilidade de conversar com você. Quem sabe ele está até mesmo te testando para algo maior.
Se seu pai, sua mãe conversar com você, responda da maneira como se deve responder um pai e uma mãe. Olha Jesus, querendo saber. Ele pergunta para quem? Para os que estão perto. Os que estão longe é uma outra história. Os que estão perto têm que dar satisfação. Jesus pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus está nesse momento querendo saber alguma coisa. A pergunta é: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Aí alguém poderia dizer: bom, se são os homens, eu não sei o que os homens falam, o que os homens pensam, o que os homens acham, o que os homens dizem, porque são os homens, eu vou saber. Eu não estou na cabeça deles. Quem está perto tem que aprender. A proximidade, ela traz uma série de responsabilidades sobre o ombro. O que estão falando a meu respeito? Pergunta Jesus. E os discípulos estavam tão ligados a Jesus, mas tão ligados a Jesus, que eles estavam antenados naquilo que as pessoas estavam falando de Jesus. Eles podiam dar uma de migué, dizer assim: não sei. Tem que ver com eles lá, eu não sei não. Eles podiam estar fugindo da responsabilidade de se estar próximo de alguém. Deus está falando com pessoas aqui, eu já vou te adiantar o que vai acontecer. Tem gente que vai ser promovida na empresa, tem gente que vai receber oportunidades que estava esperando para receber há algum tempo. E esse é o tempo em que Deus está separando para tocar na sua vida através dessa palavra. Então essa palavra, ela está vindo direcionada de uma maneira muito especial a alguém, a uma pessoa que seja, mas ela traz para todos nós edificação. Quem é que estão dizendo que o Filho do Homem é? E os discípulos, eles têm a resposta na ponta da língua. Trazendo para os dias de hoje, lógico, pelo amor de Deus, não mistura, não confunda, não interpreta mal e assim por diante. Mas seria mais ou menos a mesma coisa. Ô pastor Carlão, o que estão falando a meu respeito? O que estão falando a respeito dessa obra aqui? Você sabe? E o pastor Carlão, ele ia dizer: pastor, falam assim, falam assado, falam cozido, falam frito. Ele não ia fugir, ele não ia se esconder. Não sei de nada. Que quem não sabe de nada é o Lula, que não sabe de nada. Ô pastor Diogo, o que estão falando a meu respeito? O que estão falando dessa obra? O pastor fala assim, fala assado, fala cozido, fala frito. Rafa, o que estão falando? É mais ou menos a mesma história, só estou trazendo para nós aqui. Jesus, ele está perguntando: o que dizem? Aí eles respondem, eles têm a resposta. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum outro profeta. Então o povo não tinha bem resolvido, bem definido. O povo estava ainda tentando entender, tentando conhecer, tentando saber ao certo a respeito de Jesus. Você vê que uns comparam Jesus a João Batista. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Já outros, Elias, ministério de poder, ministério de fogo, ministério de sinais, prodígio, maravilha. Está acontecendo sinais, prodígio, maravilha. Deve ser o Elias.
Já outros ainda diziam, é Jeremias. É Jeremias. Porque Jeremias, ele ia e ele falava, e ele profetizava, e ele denunciava o que era errado. Deve ser Jeremias, ou algum outro profeta. Porque Jesus, ele pegava firme. Jesus não dava o boi, não. Ele não dava mole, não. Sim, sim, não, não. E assim ele seguia o ministério dele. Então as pessoas, elas tinham um pensamento, veja bem que elas tinham algo formado na mente delas e ainda não havia sido esclarecido, elucidado ao certo quem era Jesus, na cabeça das pessoas. Aí Jesus vira para os discípulos. Bom, as pessoas, elas não estão tão próximas assim, as pessoas, elas estão tendo que ver algo aqui, algo ali, algo lá, e tirando as suas conclusões, juntando, aplicando aquilo que aprenderam com os profetas, com os pais e assim por diante. Ok, mas vocês andam comigo dia e noite, dia após dia. Vocês estão comigo lado a lado. E vocês? E para vocês, quem é que eu sou? É isso que ele pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Agora a questão já não é mais as pessoas, agora a questão é com aqueles que estavam perto. Jesus estava dizendo assim, vocês estão perto o suficiente para me conhecerem. Vocês estão perto o suficiente para saber quem eu sou. Vocês estão perto o suficiente para ter informações a meu respeito. Na cabeça das pessoas que estão à nossa volta, na cabeça das pessoas que estão à nossa volta, a informação pode não estar bem clara ainda, mas vai ficar. Agora, na cabeça de vocês, como que está? Na cabeça de vocês tem que estar. O assunto tem que estar bem resolvido. O vizinho, a vizinha, pode de repente ter alguma dificuldade, alguma questão com a sua esposa, irmão. Mas você e a sua esposa, vocês têm que estar juntos. Você tem que conhecer a sua esposa e andar junto com a sua esposa. O amigo, a amiga, conhecido, pode ter alguma coisa com o seu marido, irmã. Pode de repente não saber direito, não conhecer direito quem é seu marido, mas você conhece. Você conhece, ou pelo menos deve conhecer. E isso é importante. A proximidade. A proximidade, ela nos dá a oportunidade de conhecermos as pessoas. E nós precisamos permitir que as pessoas nos conheçam. E nós precisamos permitir que as pessoas nos entendam. Eu já interpretei mal pessoas, às vezes, já aconteceu isso comigo. Já pensei que era de um jeito e era de outro. Já pensei mal de pessoas ai, pastor, pensando mal, pensei. Só estou sendo verdadeiro de dizer que pensei. Depois eu vi que o negócio era diferente. E eu soube reconhecer que eu pensei errado. Mas eu já pensei bem de pessoa também. E no final das contas acabou me mostrando que eu estava errado. Então, a proximidade, ela vai nos permitir conhecer. Então agora Jesus pergunta, e vocês, para vocês, quem eu sou? E é interessante que o Pedro, prontamente, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que o Pedro responde? Tu és o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Ungido. Então o Pedro, ele está dizendo assim, eu entendi que o Senhor é aquele que foi marcado para resgatar a humanidade. Resgatar a humanidade.
é o Messias, é o enviado. O Pedro tem bem claro na mente dele quem era Jesus. E é aqui, e daqui para o final, que eu acho que nós devemos agora focar um pouco mais na figura de Jesus. Quem é Jesus para você? O que as pessoas dizem a respeito de nós? Mas para você, agora eu vou transmitir para você a pergunta. O que as pessoas dizem a respeito de você estar todo dia assistindo uma mensagem? Ainda hoje eu estava brincando, conversando com alguns pastores, colegas nossos, e brincando, dizendo que a nossa transmissão, ela vai, às vezes ela vai naquele caminho. Você já teve antena na TV da sua casa? Seu pai já falou para você alguma vez? Eu vou mexer a antena, aí você vê se vai ficar bom. Já teve isso na sua casa alguma vez? Aí se está lá olhando a TV, aí ele mexe a antena. E aí? Não. E aí? Está chuviscado. E agora? Tô vendo 2. E agora? Tá melhorando. Tá bom. Você já teve isso na sua casa, Carlão? Verdade? Teve lá, Joe? E lá, Will? Teve? Imagine lá em casa como que era esse negócio aí. Com meu pai, coitado, ele tem um pouco de dificuldade auditiva. Tá bom! Ele, não! Coitado. Então estava falando que aqui a gente às vezes fica, tá sem som, tá chiado, tá bom, tá ótimo. Só que enquanto tá aqui, tá um tempo, em alguns lugares leva quase 1 minuto para chegar por causa do atraso que tem. Então, como que é para você estar conosco todo dia, das 7 às 8 horas da noite? O que é para você? Essa é a lição de casa. Hoje não vai ter frase. Essa é a lição de casa. Se você quiser fazer a lição de casa, você faz. Você vai escrever, você vai completar da seguinte forma. Eu começo a frase. Não vejo a hora que chegue às 19 horas. Por quê? Aí você completa. Não vejo a hora que chegue às 19 horas. Digita aí, Will. Não vejo a hora que chegue às 19 horas. Eu sei, tem pessoa que assiste às 11, à meia-noite e assim por diante. Eu sei disso. Mas oficialmente nós transmitimos a partir das 19. Para você, como que é? Como que é para você esse momento? O que esse momento representa na sua vida? Representa alguma coisa na sua vida? Esse é o momento onde eu me fortaleço. Eu sou renovado por Deus. Se você soubesse o jeito que eu subi aqui no altar hoje, você ia falar assim, pastor, glória a Deus. Eu estou aqui, renovado, fortalecido. Como que é para você? O que é para você? Porque nós aqui estamos transmitindo a palavra de Deus. Então, quem é Jesus para você? Responda. Quem é Jesus para você? O que é esse momento na sua vida? Porque nós estamos levando Jesus para você. Então a pergunta é: quem é Jesus? O Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que veio para nos salvar. Tu és aquele que foi marcado para nos dar a vida eterna. Tu és aquele que foi marcado para mudar a nossa história. Tu és o pão da vida. Tu és a luz do mundo. Tu és a videira verdadeira. Tu és o Salvador.
o Emanuel, o Deus conosco. Sabe, que você, eu, nós possamos encerrar essa nossa conversa de hoje com essa resposta na ponta da língua. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Responda isso também. Vai lá na rede social sua, responda. Para mim, Jesus é... Responda, são perguntas que são importantes serem respondidas. São perguntas que exigem de nós uma resposta, porque nós estamos tendo a proximidade, e a proximidade, ela gera fidelidade, gera confiança. A proximidade, ela fortalece o relacionamento. Então, é tempo de pandemia. Sim, não vou chover no molhado. Infelizmente, ainda pouca resposta temos sobre o novo coronavírus, sobre a Covid-19. Infelizmente, ainda nós vamos ficar até o final de maio longe, afastados uns dos outros. E existe um burburinho, um comentário que ainda vai entrar para o mês de junho esse isolamento. Então, vá se organizando, segura o dinheiro, não gaste dinheiro, não joga dinheiro pela janela, segura a onda. Ainda vamos ficar um tempo longe uns dos outros, mas nós vamos ficar o tempo todo pertinho de Jesus, porque para nós Jesus é o nosso bom pastor. O bom pastor, a Bíblia diz, dá a vida pelas ovelhas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te renove, que Deus te ajude. Quero orar com você na noite de hoje. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão conosco nesse momento. Eu oro, eu abençoo, eu repreendo o mal, a confusão, porque o inimigo, ele gosta de querer colocar confusão na cabeça da pessoa. Então agora eu repreendo todo o mal e toda a confusão. Eu abençoo esse irmão, essa irmã, para a glória, para a honra, para o louvor do teu santo, bendito, poderoso nome. Para nós, Jesus é o Salvador. Jesus é a nossa força, Ele é a nossa vida. E é assim que eu oro por todas as famílias que estão conosco nesse momento. Para que quando alguém questionar a eles a respeito de quem é Jesus, eles tenham bem resolvida a resposta. Jesus é o ungido. Jesus é aquele que foi marcado para salvar a humanidade. Jesus é o nosso Salvador. Você recebe a oração dizendo amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento para nós orarmos pela nossa nação. Vamos lá? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro junto com todos os meus irmãos pela nossa nação. Eu abençoo o presidente Bolsonaro, eu abençoo os ministros, os senadores, eu abençoo os deputados federais,
Eu abençoo os governadores, eu abençoo os deputados estaduais, os secretários estaduais, os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, o ministro da saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19, os profissionais da saúde, ó Deus, que eu abençoo. Junto com um grupo de pessoas, eu oro nesse momento e profetizo toda sorte de vitória, de bênção. Manifesta a saúde no nosso país, Deus, manifesta a saúde em nome de Jesus. Abençoa, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, abençoa, cura, restaura, Pai, renova vidas. É a minha oração, em concordância com a oração de muitas pessoas. Eu oro pelo pastor Mário de Oliveira, pelo pastor Toninho, pelos pastores, colegas nossos do ministério. Oro pela liderança em Piracicaba, pela igreja que se reúne aqui no bairro São Jorge, aqueles que são simpatizantes a essa obra. Eu oro, eu abençoo em nome de Jesus. E você que concorda com a oração, diga amém. Amém? Glória a Deus. Beijo no seu coração. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui juntos mais uma vez. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.